Irmãos queridos, um bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos ter um momentinho de oração, que hoje eu estou precisando, mais do que nos domingos anteriores, de orar com a igreja, porque estou tendo uma semana muito difícil, em razão dos últimos acontecimentos na cidade, e dos quais vocês devem estar sabendo, ou sobre os quais vocês devem estar sabendo. Então, uma semana muito intensa, e obviamente com muito desgaste, com muitos ataques, com muita perseguição. Então nós estamos precisando da misericórdia divina nessa manhã. Então vamos ter um momento de oração, vamos nos colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu nome, porque o conhecemos. Temos dedicado nossas vidas a Ti. Tu és o fundamento da nossa vida intelectual, dos nossos valores morais, da nossa esperança. Tu és o que sustenta a nossa sanidade mental. Nós queremos nessa manhã pedir perdão pelos nossos pecados. Absolva-nos das faltas que nos são ocultas. Perdoa-nos por aquelas iniquidades sobre as quais não nos damos conta. Perdoa-nos pelos pecados de omissão, pelos pecados de comissão. Perdoa-nos pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Perdoa-nos até pelo bem que praticamos, quando não motivado pelo amor, quando manchado pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Nós queremos, nessa manhã, fazer uma súplica pela nossa cidade. Nunca nos sentimos diante de um cenário tão dramático. Estamos sem governo, o Estado acéfalo, policiais morrendo diariamente, confrontos manhã, tarde e noite, nas favelas da cidade, servidores com salário atrasado, pobres enterrando seus filhos, desempregados, comércio fechando. Deus amado, nós rogamos a Ti que Tu te compadeças desta cidade, que Tu tenhas misericórdia das nossas crianças, dos nossos filhos, daqueles que não são responsáveis por esse caos. Pedimos a Ti que Teu exército de anjos nos ajude, que Teu Espírito nos auxilie, nos dando sabedoria, direção segura para tudo que vamos fazer e falar. Nós pedimos a Ti que Tu nos mostres a saída para esta crise, porque sabemos que em outras cidades do mundo, até cidades, Senhor, onde a presença da igreja é fraca ou inexiste, pessoas estão vivendo melhor do que nós vivemos aqui. Nós pedimos que, como igreja, possamos profetizar e com sabedoria incomum, com precisão, declararmos o que essa cidade, o que as autoridades públicas estão precisando ouvir.
Nós pedimos a Ti que Tu consoles os enlutados, os desempregados, os subempregados, os endividados, os que estão fechando o comércio, e que tudo isso sirva para nos aproximar de Ti. Pedimos perdão, porque apesarmos de sermos uma cidade já evangelizada, na qual em cada bairro há uma igreja, o Teu testemunho não se faz presente na extensão que poderia ser. Há pecado entre nós, e somos em parte responsáveis pelo que está acontecendo. Que o nosso silêncio, a nossa indiferença, a nossa inércia são injustificáveis. Senhor querido, nós pedimos pelos irmãos da nossa igreja que também sofrem, os que estão enfermos, os que estão tendo que conviver com medo, enfrentando conflitos no casamento, na educação dos filhos. Nós pedimos que Tu te compadeças desses também, Senhor, Teus amados. Que Tua bênção esteja sobre suas vidas, orientando-os, perdoando os seus pecados, Senhor amado, e ajudando-os a encontrar saída, cedendo-lhes sabedoria, Senhor, para que administrem sua vida com bom senso. Nós pedimos a Ti, pela nossa igreja como instituição, que não nos falte recursos para fazermos a sua obra, que possamos terminar esse templo, que o projeto de grupos pequenos se consolide, que sejamos uma igreja que não cesse de crescer, e uma igreja cujas portas de saída estejam fechadas, Senhor, pelo simples fato dos seus membros não terem motivo para daqui sair, pois participam de uma igreja santa, onde a palavra é pregada, onde o exercício do amor é uma realidade. É assim que nós queremos viver, Senhor. Nós pedimos que agora o Senhor ilumine o texto das Sagradas Escrituras, para que nós possamos compreendê-lo, e que ele seja aplicado em nossas vidas com grande poder. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podem ficar sentados. Se puder diminuir o barulho desse ar-condicionado, está me incomodando muito. Não sei se há uma saída para isso. Esperar que os irmãos que estão do lado de fora, que eles entrem, que eles tomem assento, a fim de que possamos dar início à exposição das Sagradas Escrituras. Vamos agora para o texto da sequência dessa série de pregação, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. João 3, 22. Todos acharam? Vamos ao texto. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. O Senhor Jesus, portanto, deixa Jerusalém, muito provavelmente sai de uma cidade. Jerusalém ficava na Judéia. Então, provavelmente, o que o texto está dizendo é que ele foi para as aldeias. E ali, com os seus discípulos, ele batizava. Na verdade, mais adiante no capítulo 4, vocês verão que Jesus nunca batizou. Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. Então, é muito importante que voltemos a esse tema. Por que os discípulos batizavam? Entender o significado do batismo significa entender a mensagem inteira do cristianismo.
Qual é a grande pressuposição do batismo? Certamente, para respondermos essa pergunta, é importante que nos lembremos o que acontece quando uma pessoa é batizada. Água é derramada sobre sua cabeça. Ou então, se os nossos irmãos batistas estão certos, as pessoas eram imersas. Um ritual, portanto, de lavagem. As pessoas eram convidadas pelo Senhor Jesus, pelos seus discípulos, para tomarem banho. Não havia nenhuma eficácia na água que tocava o corpo daquele que procurava o batismo. Tratava-se de uma dramatização. Tratava-se, de certa forma, de uma encenação. Interessante, não inventada pelos homens. Ordenada pelo Espírito Santo. E isto porque o Evangelho parte da pressuposição que nós estamos imundos. Estamos sujos. Eu me lembro quando eu trabalhava nas carceragens da Polícia Civil, fazendo trabalho humanitário com os membros da nossa igreja. O ambiente era tão insalubre, tão poluído, tão fétido, que quando eu chegava na minha casa, em vez de subir para o quarto, me dirigir para o banheiro, é patético o que eu vou lhes dizer, eu entrava na área de serviço, que é contígua à cozinha, e me despia, para não contaminar a casa. E subia para o banheiro, com minhas roupas todas deixadas na área de serviço para poder tomar banho. Eu não queria levar doença para minha família. A roupa ficava impregnada com o cheiro da prisão, um cheiro que jamais vai sair da minha memória, em razão da umidade, do mofo, isso, da falta de acesso à luz do sol, da circulação de ar. O que a Bíblia diz é que essa nossa imundície causa separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos entender que o Evangelho nos chama para nós nos purificarmos. Nos purificarmos do quê? Nos purificarmos da nossa incapacidade de amar, de tratar as pessoas com respeito, de ter zelo pelo bem-estar do próximo, de oferecer tratamento digno a todo aquele que cruza o nosso caminho, não esmagar o ego de ninguém, não quebrar a personalidade de nenhum ser humano, fazermos pelo próximo o que nós exigimos que seja feito por nós e que, contudo, nós não praticamos. Nós precisamos nos purificar da nossa idolatria, do amor ao dinheiro, ao sexo, ao poder, do desejo que nós temos de ser cultuados, de ser honrados, de ser respeitados, da nossa inclinação para a mentira, dos conceitos que nós passamos adiante sem ao menos ter parado para sobre eles pensar. Falamos sobre economia, sobre política, falamos sobre a pobreza, a miséria do mundo, como falamos sobre time de futebol.
Você defende o Flamengo, eu defendo o Botafogo. Por puro motivo emocional. Não há fundamento para a nossa discussão. Você diz que o Zico foi o melhor jogador de todos os tempos. Eu digo que foi o Garrincha. Você tem interesse em dizer isso. Eu tenho interesse também em dizer isso. Só que não há um fundamento racional. O que existe é uma paixão. Então, a Bíblia nos chama para nós nos arrependermos das guerras que causamos, dos divórcios que buscamos, de pessoas que fizeram a nossa felicidade e que depois delas termos nos cansado, abandonamos pelo caminho. Precisamos nos purificar da nossa falta de amor por Deus. E eu peço, se porventura estiver presente, neste lugar, um profissional da área da psique humana, que me diga que o meu conceito sobre o ser humano é por demais pessimista, que eu estou mentindo, que não há um bode dentro de nós, que não há um lado escuro, alguma coisa horrorosa. Olhem para a cidade do Rio de Janeiro. Olhem, que isso aqui um dia foi um paraíso. Havia golfinhos na Baía de Guanabara. As baleias cruzavam as nossas praias. Você podia mergulhar nos rios. E por eles nadar até a sua desembocadura na Baía de Guanabara. Havia frutos, flores e árvores. Mas desde que os seres humanos botaram os pés nessa cidade, há destruição, morte, sangue e miséria. Desde os índios tupinambás. Desde a presença dos aimorés. Há sangue humano sendo derramado nessa cidade por seres humanos. É a cidade que começou com rituais de canibalismo e que hoje presencia esquartejamento de pessoas. Uma senhora me procurou essa semana em Costa Barros e me disse que soube de uma mãe que esses dias foi num rio, que corta ali o Morro da Pedreira, para recolher os pedaços do corpo do seu filho, que foi esquartejado e jogado no rio. Vocês estão entendendo por que Jesus e os discípulos batizavam as pessoas? Você precisa de purificação. Eu sei que eu preciso de purificação. Senão, não haverá comunhão com Deus. Deus não vai prostituir o seu amor por amar. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. Então havia batismos concomitantes. Os batismos feitos pelos presbiterianos, de cuja igreja Jesus Cristo fazia parte, e o batismo de João, da Igreja Batista Brasileira. Eles estavam também batizando, porque havia ali muitas águas, e para ali concorria o povo e era batizado. Então João foi para um lugar, quando fala em muitas águas, não está falando de águas necessariamente profundas. E ali, João, com os seus discípulos, também chamava as pessoas para tomarem banho. Verso 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Porque nesse mundo é impossível você encarnar a verdade e não ser perseguido. É impossível você ficar do lado do Evangelho e não ser objeto de contradição. É impossível ser cristão e andar na plenitude do Espírito Santo sem ter inimigos. Você se enche do Espírito Santo e algumas pessoas passam a desejar sua morte. Primeiro, porque você denuncia os seus pecados. Foi o que João Batista fez com Herodes, e esse é o motivo do seu encarceramento. E em segundo lugar, porque sua própria presença é perturbadora.
Não acontece de numa festa onde se encontram mulheres bonitas, ao entrar uma mulher mais bonita, mais formosa do que as que estão presentes, faz sombra às demais, suscitando inveja, até mesmo ira. Acontece a mesma coisa com a nossa vida moral. Cruza na nossa vida uma pessoa cujo testemunho é uma censura moral à nossa cretinice, nós passamos a odiá-la. E lutar por ver defeito na sua vida, porque o seu estilo de vida mostra a nossa miséria. João tinha que ser encarcerado. Nós fazemos com os seres humanos o que fazemos com o pecado na nossa vida. Nós encarceramos o pecado. Nós deixamos o pecado preso, tentamos ocultá-lo de nós mesmos, que não queremos contato com aquilo que nos humilha. A presença de João Batista naqueles dias na Palestina era muito humilhante para pecadores empedernidos. Então João é descrito aqui fazendo o que fez antes do seu encarceramento, antes da violação de direitos humanos que ele sofreu. Nunca se esqueça que ele morreu da forma mais banal possível. Foi prescrito para ele a pena capital, pena de morte. Ele perdeu literalmente sua cabeça depois de ter sido encarcerado por Herodes. Por isso que nós devemos cobrir os profetas de Deus com oração. Especialmente estes que têm uma vocação para desempenhar um trabalho do lado de fora da igreja, como Martin Luther King, como o grande reformador das leis da Inglaterra, William Wilberforce, como os demais cristãos que na esfera pública pregaram contra o mal estrutural e cuja mensagem mexia com o interesse dos poderosos. Por essa gente nós temos que interceder. Verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Porque não havia somente esse ritual de purificação. Os judeus tinham uma teologia da purificação. Como lavar as mãos antes de você almoçar, como lavar os talheres, os pratos e as panelas e assim por diante. Então, havia teologias da purificação. E o que aconteceu naqueles dias? Aconteceu aquilo que, historicamente, o mundo da escuridão, das trevas, do inferno, mais tem prazer em fazer conosco. É levantar uma discussão teológica em torno de insignificância, e num mundo que precisa ser batizado, nós passarmos a maior parte do nosso tempo discutindo sobre aquilo que não é relevante, que não vai transformar a humanidade, não vai glorificar Deus. Isso é uma tática infernal. O objetivo é tirar o nosso foco do campo missionário. Se o inferno puder manter a gente dentro desse templo, ele o fará. O objetivo do inferno é que este culto deixe de ser um culto subversivo e se transforme numa sessão de autoajuda. E eu me transformando num mestre de boas maneiras, ou num administrador dos conflitos psicológicos dos irmãos, e os irmãos vindo para cá, movidos por uma mentalidade de mercado, procurando manter uma relação com essa igreja, análoga à que mantém com Barra Shopping. Eu vou porque isso me é interessante e me ajuda a viver um pouco melhor. O que o inferno não quer é que aqui seja o momento da renovação do espírito, a fim de que na segunda-feira a igreja,
com ambos os pés arrombe as portas do inferno. Se o diabo puder nos transformar numa congregação de efeminados, de pessoas que não fazem outra coisa na vida se não se examinarem, cuidarem dos seus problemas psicológicos, enquanto mães estão surtando nos cemitérios da cidade, enterrando filhos assassinados, assim que o inferno fará. E os mais inteligentes, os mais perspicazes, os mais engajados, mesmo entre os ateus e agnósticos, vão olhar para dentro da igreja e vão dizer o seguinte: são os loucos. Eu já disse isso para vocês, o meu maior temor é vocês terem no púlpito um pastor efeminado. Vocês estão entendendo? Não estou falando da verdadeira feminilidade. Eu estou falando dessa caricatura que nós conhecemos do que há de mais belo na vida da mulher. E com uma mensagem adocicada, vocês me perdoem falar isso, eu atraí os débeis mentais da cidade, os conservadores, aqueles que querem isso aqui mesmo, sabe? As ovelhinhas com o seu pastor, sem a mínima preocupação com os campos missionários nos quais os quais precisam do nosso investimento, as nações que não têm o testemunho de Cristo, os pobres que morrem entregues à própria sorte, sabe? Vocês vejam o caso dessa menina. Nós vivemos num país que fala muito sobre a meritocracia, que nós devemos honrar os que trabalharam duro, estudaram e prosperaram. E muitas vezes julgamos que o pobre não chegou onde poderia chegar porque é preguiçoso, porque não quer nada com trabalho. Pois a menina que morreu em Costa Barros estava dentro de uma escola. O sonho dela era ser uma atleta do basquete e prosperar e tirar toda a sua família da favela. Aí eu pergunto para você, essa menina teve a mesma oportunidade de vida que os nossos filhos têm? Que os filhos dos moradores dessa região do Rio de Janeiro desfrutam? Então, o que o inferno quer é isso aqui. Os discípulos de João discutindo com os judeus sobre a teologia da purificação. Como é que é? O batismo é por aspersão ou por imersão? Vocês sabem que eu sou pedobatista. Batizo criança. Meus filhos foram batizados. Eu sou calvinista. E os calvinistas em geral acreditam nisso. Mas não me peça para gastar 5 minutos do meu tempo discutindo sobre esse tema. Mas não vai contar comigo mesmo. Não tenho tempo para isso. Se você não acredita nisso, quiser que eu ore pelo seu filho aqui, o apresente, eu vou apresentá-lo, já fiz isso. Não faria isso com os meus filhos. Tem uma teologia já estabelecida, Calvino pregava isso, e tantos santos de Deus também o pregavam, e eu acredito nisso. Mas não vou gastar meu tempo com isso. Agora, se você quiser montar um grupo, para a gente entrar no sistema prisional, levando o Evangelho de Jesus Cristo, invadir as favelas, levando a missão integral da igreja, conte comigo. Se você quiser discutir teologia de combate à miséria, você pode contar comigo. Mas não isso aqui. Isso aqui é o câncer do cristianismo. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda. Não é que eles estavam usando a razão para discutir teologia, eles estavam saindo na mão. Suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Verso 26. Agora, o verso 26 é o fim do mundo. Aqui é o diabo no inferno, numa festa regada a cerveja, o uísque, drogas, e todos caindo no chão de gargalhar por terem conseguido cumprir o seu propósito maior na vida de uma igreja como a nossa. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, os discípulos de João procuraram João com uma grande preocupação. Mestre, reverendo, aquele que estava contigo além do Jordão, quem é que estava com ele além do Jordão? Olha aqui, olha a formulação da questão. Aquele que estava contigo além do Jordão
do qual tens dado testemunho, sobre o qual tens falado. Observem que não foi uma demanda causada por João. O problema não estava com a sua pregação. Foi uma maluquice que se estabeleceu na cabeça dos seus discípulos. Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E todos lhe saem ao encontro, e a nossa igreja está esvaziando. Pessoas estão deixando de nos procurar e procurando a Cristo. É o fim do mundo. As pessoas estão se esquecendo de você. Não estão procurando mais a nossa companhia. Elas querem ouvir a mensagem de Cristo. E os seus discípulos estão agora fazendo o que nós fazíamos. Gente, isso aqui é a tática número 2. São as mais diversas estratégias que o diabo usa para neutralizar uma igreja como essa e fazer com que nós percamos o nosso tempo aqui dentro. Uma delas, portanto, é de natureza teológica. Vamos deixar essa gente obcecada com minudência teológica. Quando essa não cola, ele atua dessa forma, desperta em nós a inveja. E você não consegue mais celebrar o crescimento do reino de Deus na face da terra, exceto se esse crescimento se der através da sua denominação. Aqui é o fim. Aqui é coisa de você chegar, fechar, vamos todo mundo embora, vamos para o Rotary Club, para o Lions, porque acabou, não tem mais sentido nenhum. Como é que a gente pode adoecer porque a igreja do lado está crescendo mais do que a nossa? Ora, e muitas vezes está crescendo mais do que a nossa, porque ali o evangelho é pregado. Ali é o exercício do amor. Sabe, o pastor não está saindo com a secretária da igreja. Dinheiro do dízimo não vai parar na conta dos pastores e dos presbíteros. Ali Jesus está presente, e as pessoas estão indo para lá, porque Jesus está se manifestando lá de uma forma mais gloriosa do que se manifesta nos nossos cultos, nos quais todos dormem. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 27, agora olha a resposta do pastor que não perdeu o juízo. Olha lá, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aqui é a base teológica da desigualdade entre os homens, das diferenças que existem entre nós, sabe, que não são apenas de natureza político-social, tem a ver com o decreto. Deus decreta soberanamente os dons que receberemos, os talentos que desenvolveremos e também a esfera da nossa atividade ministerial. E o que ele está dizendo aqui? Que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam cumprindo o seu chamado. E que eles não estariam alcançando os resultados que naqueles dias estavam alcançando, se isso não lhes tivesse sido dado. Isso é dom. E que houve um acordo entre o Pai e o Filho, que nos dias da encarnação do Filho, algo do céu lhe seria também dado, a fim de que ele pudesse cumprir o seu chamado. Humanamente falando, a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo, apesar da união entre as naturezas divina e humana, sendo confortado pelos anjos, precisando de comida, precisando de bebida, e do batismo com o Espírito Santo. E o que João Batista está dizendo? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, esses dias eu entrei no YouTube para ver as pregações do grande evangelista americano Billy Graham. Madison Square Garden, super lotado na década de 50. Estádio de Wembley, Maracanã. Ninguém em toda a história do cristianismo pregou ao vivo
para tanta gente quanto Billy Graham. Deus decretou que seria assim. E até aqui no meu ministério, não tenho esperança de que o mesmo aconteça na minha vida. E o que me cabe fazer? Não é invejar o grande evangelista americano, mas celebrar o que lhe foi dado soberanamente. E me oferecer a Deus a fim de que, através da singularidade da minha vida, Ele se revele ao planeta, ainda que esse planeta represente umas poucas pessoas na cidade do Rio de Janeiro, de uma forma que Ele não se revelou através da vida de Billy Graham. E João Batista, portanto, em razão dessa teologia, teve uma resposta a dar para os seus discípulos. Então vocês vejam como que o povo pode estragar o pastor. Os discípulos estavam aqui querendo despertar no coração de João Batista algo que o adoeceria e que o faria entrar em competição com o próprio Cristo, que era o seu primo. Contudo, mais do que primo, o seu Salvador. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Isso aqui, essa declaração, gente, essa declaração aqui é sensacional. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu nunca estimulei essa demanda no coração de vocês. Eu nunca os convidei para essa insanidade, para essa loucura. Vocês são testemunhas do conteúdo da minha pregação. Vós sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo. Então, a primeira coisa que um pastor tem que fazer na relação com sua igreja é dizer o seguinte: eu não sou Cristo. Se você passar um mês comigo de férias, você vai ver pecado na minha vida. Se eu arrumar um amante, minha teologia vai mudar no minuto seguinte. Não vou mais pregar sobre o que eu prego. Sou filho de Adão. A água que passa pelo cano jamais deixa de sair sem trazer um pouco do gosto do cano. Então, o evangelho que por mim é proclamado é mediado pela minha personalidade. E essa personalidade macula a pregação. Eu não sou o Cristo. Portanto, não coloquem sobre minha vida o peso de expectativas que só Cristo pode atender. Não se relacionem comigo, perdendo de vista o fato de que eu sou um pecador entre pecadores. Que a diferença que existe entre nós é uma diferença de vocação. Deus me chamou para exercer essa função. E do céu lhe foi dado dons, talentos, para você exercer um outro tipo de função. Mas não há clero e laicato. O que nós temos aqui são pecadores, a começar pelo pastor da igreja, carentes da paciência divina. Então vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou Cristo, eu não sou Messias. Não absolutizem o que eu falo, mas fui enviado como seu precursor. Eu fui enviado para preparar o coração das pessoas para a experiência de salvação com Cristo, para o encontro com o Messias. Eu fui chamado, portanto, para servir de ponte entre os homens e o Salvador. Eu fui chamado para levar as pessoas a desviarem a atenção de mim e colocar o seu foco em Jesus Cristo. E nós vamos parar no verso 30. Verso 29. O que tem a noiva é o noivo. E aqui ele passa para uma metáfora do Antigo Testamento, que descreve a relação de Deus com Israel como a relação de um marido apaixonado pela sua esposa. Então, aqui é uma teologia que as mulheres terão mais dificuldade de entender do que os homens. Eu peço que as irmãs me perdoem. Tá? Vocês não têm ideia do que é um homem apaixonado por uma mulher.
do que é um homem apaixonado passar a mão nos cabelos de uma mulher. Se sentir o seu cheiro, aproximar o corpo dela do seu. O que a Bíblia está dizendo é que esse sentimento que leva o homem a matar, roubar, que toda essa guerra que está aí no Rio de Janeiro é de fundo sexual. Pode ter certeza. O sujeito pinta o cabelo de acaju, põe os ternos Hermenegildo Zenga e tal, e Rolex, e anéis de ouro, ele quer sexo. O sujeito vai para a boca de fumo, faz o papel de gerente, de aviãozinho, porque ele quer sexo. Os policiais vendem arma e munição para o tráfico, eles querem sexo. Se as mulheres deixassem de ir para a cama com esses canalhas, nós não teríamos esse quadro de desgoverno no nosso Brasil. É o que une todos. Todos. Freud estava certo. Foi na mosca. Fico feliz que esses dias uma pesquisadora conhecida do Rio de Janeiro disse a mesma coisa num livro, fruto da sua experiência de campo nas favelas. Me lembro de um traficante, de uma grande facção criminosa, me dizer isso no sistema prisional. Perguntei para ele, meu amigo, sendo a vida de vocês tão curta, por que a dedicação ao crime? Ao que ele me respondeu, essa vida me dá as 3 coisas que eu mais amo. Me dá poder, quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. Me dá dinheiro, com dinheiro eu compro as roupas que eu gosto, que eu amo. E me dá mulher. Me dá muita mulher. E as mulheres têm um problema lá, que eles contam. Quando eles estão dirigindo a mototáxi, eles são invisíveis para as mulheres. Quando pegam um fuzil, ganham visibilidade. Eu já vi um rapaz me dizer, pastor, eu tinha amigos no tráfico, não estava envolvido com tráfico. Eu pedia fuzil emprestado para pendurar no meu corpo só para levar as mulheres para a cama. Vocês estão entendendo por que nós precisamos ser batizados? Que nós precisamos de salvação? O que esses homens querem? E o que as mulheres querem? É um alimentando a miséria do outro. Mas há um lado luminoso dessa paixão, que leva o homem a fazer poemas, compor canções, que fez com que Vinícius de Moraes, por exemplo, ao ver a Garota de Ipanema, na década de 60, passar ali na Montenegro com Farm de Amoedo, enlouquecer e produzir uma das canções mais belas da música popular brasileira, né, ou mais conhecidas. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus é louco pela igreja. O que tem a noiva é o noivo. Jesus veio por causa da noiva. Jesus veio porque ele ama a sua igreja. O amigo do noivo, quem é o amigo do noivo aqui no texto? João Batista. O amigo do noivo, o padrinho, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. O que João Batista está dizendo é o seguinte, a noiva não é minha. Não é propriedade minha. Ela não existe para me servir. O meu papel aqui é do amigo do noivo. E eu ouvi a voz do noivo. E quando um verdadeiro amigo ouve a voz do noivo e vê o noivo realizando o supremo sonho da sua vida, que é ter sua amada nos braços, ele muito se regozija por causa da voz do noivo. Ele se alegra de saber que o noivo está presente. E ele se alegra por ouvir a voz do noivo, porque João Batista não era apenas amigo do noivo, ele era noiva também. Eu me alegro em ouvir a voz do noivo, porque a voz do noivo é a voz da esperança. É a voz do perdão, é o noivo que veio pegar uma noiva desdentada,
com halitose, com piolho na cabeça, pobre, mas que falou, eu vou torná-la bonita para mim. É isso que ele está dizendo. E eu me alegro porque já ouvi a voz do noivo. Esta alegria se cumpriu na minha vida. Eu ouvi a voz do noivo, eu vi o noivo. Eu tive contato com a mensagem do noivo. Portanto, se o João Batista fosse o apóstolo Paulo, ele teria escrito aqui, portanto. Sabe? Mas como que não é alguém conhecedor da filosofia grega, não usou aqui essa conjunção. Mas ela está implícita no texto. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que as pessoas não me vejam mais, e sim a Cristo, através do meu ministério. Por isso, que o sonho de um verdadeiro pastor não é o término do culto, as pessoas se encontrarem no pátio e comentarem umas com as outras, como o nosso pastor é eloquente, como ele fala bem. Não há orador como o pastor da nossa igreja. O sonho do verdadeiro ministro do Evangelho é, ao término do culto, um membro olhar para o outro e dizer, como Jesus é maravilhoso. Que Deus o abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos ter um momento de oração, pedindo pela obra do Espírito Santo. Vou pedir para o irmão Eric fazer uma oração em voz alta, pedindo pela intervenção, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Vou pedir também para uma mulher, a irmã Silvana, fazer uma oração intercedendo. Como eu tenho temor que a igreja não ouça a oração de vocês, vou pedir que vocês venham à frente e usem com o microfone. O irmão Eric ora primeiro, depois a irmã Silvana. Eles vão orar por tudo aquilo sobre o que nós acabamos de meditar. Tá bom? Pai, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, e louvamos a ti, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que ouvimos essa manhã, Pai. Sim, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, não permita que percamos tempo, Senhor, com coisas de pequena importância, Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, voltar os nossos olhos para aquilo, Senhor, que realmente glorifica o teu santo nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, põe isso em nossos corações, ó Pai. Coloca isso na nossa mente, Senhor. Que nós possamos nos voltar para ti, Senhor, e vermos em ti, Senhor, a beleza que não há em nenhum outro, Senhor. Tu és o nosso noivo, Senhor, e queremos, ó Pai, que através de nossas vidas, nós possamos glorificar o teu nome, Senhor. Não permita, ó Pai, que retenhamos alguma glória para nós mesmos, Senhor, mas que nós possamos fazer com que as pessoas que entrem em contato conosco, volte os olhos, Senhor, para ti, e veja em ti a beleza que nós, pela tua infinita misericórdia, também vemos, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós louvamos o teu santo nome. Louvamos o teu santo nome pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua benignidade, pela paciência que o Senhor tem conosco, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que nós temos ouvido e sabemos, Senhor, a responsabilidade que nós temos, ó Pai, de ouvir o teu evangelho da forma que nós temos ouvido, Senhor. Muito tem sido nos dado, Senhor, através da ministração da tua palavra, e nós sabemos que muito será cobrado também, Senhor. Que nós possamos voltar os nossos olhos para fora dessa igreja, Senhor,
e ver aqueles, meu Pai, que estão sofrendo, Senhor, por tantas e tantas, Senhor, mazelas, Senhor, dificuldades, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebranta nossos corações, ó Pai. Amém. Os nossos olhos estão secos, Senhor. Nós estamos chorando tão pouco, Senhor. Nós estamos agindo tão pouco, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos ser despertados, Senhor, e que isso aconteça, Senhor, entre nós, pela Tua infinita misericórdia. Que essa igreja glorifique o Teu nome, Senhor. Que o Senhor sorria para essa igreja, Senhor, vendo-a que é uma igreja militante, Senhor. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo. Amém.